Nessa aula a gente vai falar então sobre como você usar o poder dos símbolos, que eles têm um poder inconsciente de mudar nossos sentimentos, de fazer a gente tomar decisão. Como vocês podem usar o poder dos símbolos para se conectar com uma galera, ou seja, para vocês criarem um público fiel e criarem uma personalidade de marca única. Por quê? Marcas muito conceituadas que têm um alto valor no mercado, e quando eu falo alto valor, não só percebido pelo público, mas alto valor, valuation, né? No mundo fala valuation, é quando a pessoa, eles conseguem medir matematicamente quanto que aquela empresa custaria se alguém quisesse comprar. Hoje a empresa que tem o maior valuation do mundo é a Apple, ok? E se eu não me engano, o segundo lugar ou terceiro é Google. E também a Tesla, que é aquela empresa de carros elétricos, né? Acho que é isso. Acho que é carros elétricos. Como que chama aquele cara, meu Deus? Elon Musk, ok? Um cara genial. Bom, então, as marcas que têm arquétipos definidos e que têm um arquétipo apenas dominante, ou seja, quando é feita uma pesquisa, as pessoas conseguem associar através das palavras e perceber que aquela marca tem um arquétipo definido, não que eles façam perguntas do tipo, qual é o arquétipo da marca? Não, eles não fazem esse tipo de pergunta, tá? Deixa eu fechar aqui o WhatsApp. Eles não fazem, eles fazem associações de percepção de palavras, de marca, e eles, é uma pesquisa que já fizeram há 20 anos de pesquisa com 170 marcas poderosas no mercado, e descobriram que as marcas que têm um único arquétipo dominante, elas têm 95% a mais de valuation, de valor no mercado, do que as que têm arquétipos misturados ou não têm arquétipos. Então, é basicamente dizer que quem usa o arquétipo e um arquétipo dominante só tem valor no mercado e quem não usa não tem. Então, perceba que isso daqui que a gente está falando não é um achismo, tá? Foram feitas muitas e muitas pesquisas, eu vou citar algumas, mas, bibliografia da pesquisa, terminologia da pesquisa, o nome de quem fez a pesquisa, eu vou dar as referências do livro, da onde eu peguei, e vocês vão caçar, porque eu não vou ficar gastando horas falando o nome de pesquisa aqui, tá? Mas fizeram essa pesquisa, 20 anos, quem fez foi a Margaret Mark e a Carol Pearson. Essas duas mulheres fantásticas escreveram um livro, O Herói e o Fora da Lei, tá? Que é voltado ao uso do arquétipos nas marcas, na construção de marcas que o público ama. Durante 20 anos fizeram essa pesquisa e constataram isso. Elas têm um banco gigante de dados de pesquisa. Então, hoje a aula é sobre os arquétipos. Eu aplico na minha estratégia muita coisa de arquétipo. Então, daqui para frente, que vocês tiverem essa base de arquétipo, vocês vão perceber pitadas de uso de arquétipo em várias coisas, estratégias de marketing e vendas que eu passar, tá? A entrega mínima dessa aula, ou seja, qual a pergunta que eu vou responder minimamente é essa daqui. Por que algumas marcas, e quando eu digo marcas, eu tô falando em pessoas também, em políticos, em atores, em celebridades, em negócios, em filmes, fazem mais sucesso que as outras. Então, eu vou responder isso para vocês. Vocês vão conseguir entender por que algumas marcas se destacam mais no mercado do que as outras. Amanhã, o dia seguinte de vocês vai ser o seguinte. Amanhã vocês vão acordar sabendo que quando vocês entendem como as pessoas se comportam e tomam decisões, vocês podem ser autênticos para se conectar com as pessoas certas. Ou seja, as pessoas que se conectam com o que você tem a oferecer. E eu não estou falando só no seu negócio racional, no seu produto, no seu serviço, tá? Eu estou falando no que você tem como oferecer como personalidade.
como um todo. Essa personalidade que gerou um produto e um serviço, certo? O produto e o serviço não vêm antes da gente. Pelo menos é isso que eu tiro de base quando você é uma marca criativa, tá? Que trabalha no campo das ideias e coloca suas habilidades em prática. Amanhã você vai acordar sabendo que, cara, para você voar no marketing, para você conseguir distribuir seu conteúdo, que para você vender muito mais, não é necessariamente sobre marketing e vendas que você precisa saber, e sim sobre psicologia, tá? Sobre análise, sobre comportamento humano. Porque se você não sabe como as pessoas tomam decisões, como elas se comportam, né? Você não sabe o que você está vendendo, não sabe como vender. As grandes marcas têm um time que manja muito sobre isso, sabe? Então, quem manja sobre arquétipos sabe sabe driblar o comportamento humano, ou sabe ler, ou sabe entender, ok? Então, as publicidades que a gente vê são baseadas no nosso comportamento e na nossa tomada de decisão, e não em questões racionais, como vocês pensam, ok? Então, vamos lá. Para a gente saber sobre arquétipo, antes a gente precisa saber de um detalhezinho: neuromarketing, tá? Por quê? Porque a razão questiona e a emoção decide. Neuromarketing é a integração de neurociência e de marketing, que tem como principal objetivo entender o que faz uma pessoa preferir uma marca, comprar ou não um produto, ou até se tornar um cliente ou um fã fiel daquela marca, certo? Então perceba o seguinte, que é ciência isso, tá? Então a neurociência, a ciência que estuda o comportamento nosso, o nosso cérebro estuda, né, da nossa parte neurológica, se juntou com o marketing para entender por que a gente toma determinadas decisões. E o que eles chegam à conclusão é a seguinte, é uma frase que o Conrado Adolfo falou, eu amo essa frase e é perfeita: a razão questiona e a emoção decide. Então, quando você está se comunicando pela razão, ou seja, quando você está falando das características físicas do seu produto ou serviço, o melhor do mercado, roupa 100% algodão, eu usando, vamos dizer, tatuagem com tinta, não sei o quê, tudo isso são questões racionais, tá? São coisas quantitativas, qualitativas. Você está fazendo a pessoa questionar se você é melhor, se o outro é melhor. Daí você acaba entrando no mercado por comparação de preço. Então, quando você só vende essas características, você tá ferrado, cara. Eu já falei isso na aula conceitual de marketing, na aula 2, tá? O marketing antes, ele era mais simples, porque ele trabalhava com a produção, certo? Eu fazia uma grande escala, uma produção grande de um determinado produto e bastava distribuir, porque a demanda era muito alta. Só que o que acontece? As pessoas se diferenciavam pela capacidade de produção. Hoje não é mais isso, hoje o mundo se equiparou, a tecnologia colocou todo mundo no mesmo patamar, certo? E por mais que uma empresa tenha muito mais tecnologia do que você sozinho empreendendo, de alguma maneira você consegue ter os mesmos as mesmas competitivos que ele. Você tem internet disponível, você tem hoje o Facebook, o Instagram para fazer publicidade. Antes não tinha. Antes só a Coca-Cola podia anunciar na TV. Hoje ela tá tendo que competir na rede social com a gente, entendeu? É exatamente isso. Outras coisas estão em jogo. Então a diferenciação também deixou de ser um requisito muito importante para a gente conseguir ser único no mercado. Hoje o que rege é justamente atribuir significado ao que a gente faz. E eu vou explicar isso para vocês. Quando vocês atribuem significado ao que vocês fazem,
vocês atraem pessoas que estão buscando também aquela simbologia, aquele significado. O significado, ele vem dos símbolos, né? Os símbolos, eles têm esse significado, eles têm a capacidade de passar, e os arquétipos também, tá? O processo de tomada de decisão, ele não acontece de forma racional, lógica e consciente. Tomamos decisões no inconsciente o tempo inteiro, quando determinados estímulos ativam partes específicas do nosso cérebro. Tipo, um cheiro te remete a uma memória, um tipo de comida te remete a uma memória, um símbolo, um som. A gente o tempo inteiro está revisitando algo que a gente viveu ou algo que a gente pretende viver. São memórias afetivas, os arquétipos são afetivos, os símbolos são afetivos, tá? Por isso, quando usamos argumentos racionais para explicar quem somos ou comunicar nosso trabalho, o cérebro questiona, mas quando nos comunicamos emocionalmente, o cérebro decide, certo? E como fazer isso? Os arquétipos é uma saída muito boa para você fazer isso, é um jeito muito bom de fazer isso, né? Porque os arquétipos, eles induzem essas emoções, eles, através dos neurotransmissores, e daí a gente tem um sentimento consciente. Vamos dizer assim, o arquétipo ou símbolo, ou qualquer coisa, estimula a produção de neurotransmissores, porque eles induzem emoções. Isso é comprovado, tá bom, gente? É comprovado. Vou falar aqui sobre algumas pesquisas. Daí, o que a gente faz? A gente tende, a partir desse estímulo, desse sentimento, produzir uma tomada de decisão que parece racional pra gente. E a gente usa a razão para justificar. Na aula passada, eu falei sobre esse processo que a gente sofre ao boicotar o que a gente faz, ao procrastinar o que a gente faz, né? Então, você deixa de fazer uma atividade ou o que precisa ser feito e você vai dando várias desculpas que parecem extremamente racionais, só que a base toda é emocional, tá? Vem dos sentimentos. Então, o que é importante vocês saberem? Qualquer arquétipo, ele induz as emoções ativando os neurotransmissores. Serotonina, noradrenalina, GABA, endorfina, tudo isso, tá? Todos os arquétipos fazem isso. Basta você saber qual arquétipo ativa mais certos tipos de neurotransmissores. Sabendo disso, você entende como as pessoas tomam decisões e como elas se comportam. O que você quer causar no seu público? Você quer que ele tenha poder de decisão? Você quer que ele haja? Você quer que ele seja impulsivo, que ele vá para a guerra? Então você vai ter que usar um certo arquétipo para estimular esse neurotransmissor nele, ok? Então é importante você entender e parar, gente, parar, é conta e risco de vocês. Para de comunicar, eu sou cantor, eu sou coach, eu tenho um serviço de 12 horas e tal. Para. Simplesmente parem, porque a gente não toma decisão a partir disso. A gente toma decisão através dos sentimentos. Por que vocês acham que a indústria cinematográfica, a indústria do cinema, ela é tão potente? Você acha que você escolhe um filme pela razão racional? Porque ele tem mais horas, porque você vai passar mais horas no cinema e ele vai custar... o cinema tá custando R$15, estou chutando porque eu nem vou muito. R$15 e tem 2 filmes, daí você escolhe o maior porque vai valer mais os seus R$15? Não, você está em busca de alguma história que te remete a algum sentimento, algum neurotransmissor, tá? Então param de cair nessa armadilha de achar que vocês têm que comunicar coisas racionais, porque vai parecer mais profissional, certo? Conta e risco de vocês, continuem assim, certo? O que está em jogo no mercado é o controle de comportamento humano. Tudo depende do comportamento do consumidor. Na verdade, o produto em si não é o mais importante. A questão central é a percepção que o consumidor tem do seu produto.
ou o que ele sente a respeito do seu produto ou da sua marca. O valor disso é incalculável, pois as possibilidades são infinitas. As empresas que aplicam esse conhecimento têm poder, certo? Então você já sabe aqui que o arquétipo ele induz emoções e que ele ativa os neurotransmissores, fazendo as pessoas tomarem decisões do jeito que elas tomam naturalmente, com base na emoção, e depois usar a razão para justificar essa tomada de decisão. Tá, você tem aqui uma arma poderosíssima de persuasão na mão para você usar. Só não usa quem não quer, certo? Então vocês entenderam a dinâmica aqui de como vocês têm que se comunicar e se colocar, certo? Agora, eu tenho a obrigação de passar isso para vocês, sabe? Para vocês, presta atenção. Ao saber disso, você tem uma informação muito preciosa de persuasão nas suas mãos, portanto, seja verdadeiro e honesto com o seu público. Isso por N motivos, né? Mas o principal é que ao escolher viver das suas paixões e das suas habilidades, você sabia o trabalho árduo que ia ter pela frente, mas mesmo assim você escolheu fazer isso, não escolheu? Porque possivelmente, se você não fizer isso, você não se sente completo e realizado, certo? Você tem que traduzir a sua verdade através da sua arte. Eu falo que a sua arte é o que você escolheu criar no mundo. Quando você consegue colocar isso para fora de verdade, é carregado de mensagem, motivações, crenças e valores. Você consegue conectar com um grupo de pessoas que acredita na mesma verdade, e isso gera uma responsabilidade. Porque pensa assim, ó, existem pessoas do outro lado da ponta desse fio. Você tá aqui e aqui existem várias pessoas que estão aí na outra ponta. Então ela tem a obrigação de ser honesta, de ser transparente, de ser verdadeira e querer fazer o bem, certo? E não fazer o mal, não usar da pior forma essa informação. Então, se você não tem o público, você não tem como chegar onde você quer. O público que te coloca nesse lugar. E sem você, talvez o público não tivesse o reconhecimento que ele precisa, a valorização, a representação de uma forma genuína e poderosa. Está conseguindo compreender a dimensão do poder que uma comunicação consciente e intencional tem? Certo? Então, vocês têm o dever, a obrigação de serem honestos, primeiramente com vocês, depois com o público. Se vocês forem com vocês vão ser com o público, tá? As pessoas se espelham na gente. As pessoas veem as marcas como uma extensão delas mesmas. Isso você precisa entender. Tem alguém, quem ama uma marca aí, coloca o nome de uma marca que vocês são apaixonados. Por favor, compartilhem aqui comigo uma marca que eu amo de paixão, é a Apple. Eu não amo a Apple porque ela faz computadores rápidos, velozes e tal. Isso é um detalhe que eu levo em consideração. Mas eu amo porque ela me dá tudo o que eu preciso. E é até interessante, mais pra frente eu vou dizer, porque talvez eu ame tanto ela e me conecte tanto com ela e com o próprio Steve Jobs. Mas será que é verdade isso, gente? Será que é verdade tudo isso do arquétipo ou é tipo um achismo, né? Aqui eu vou falar algumas pesquisas, testes, ciência, o que temos de evidência até o momento, tá? O que a gente tem? Então eu falei dessa pesquisa onde elas ficaram anos e anos, elas tiveram acesso a um banco de dados de comportamentos dos clientes de determinadas marcas. Coca, Nike, Disney, tá? Tem gente que é muito apaixonada pela Disney, a Milena. Elas conseguiram ter acesso a essas marcas e esse banco de dados dos Estados Unidos, onde eles conseguiam medir o comportamento dos clientes pelas decisões de compra, pelo volume de compra, tudo isso. E foi aí que elas chegaram. Tem vários indicadores financeiros, né, para calcular se a empresa ela tem esse valor de mercado alto ou baixo.
E através desses cálculos matemáticos e financeiros aliado aos arquétipos, elas chegaram à conclusão que 95% das marcas que têm um arquétipo dominante muito bem trabalhado ao longo do ano tem 95% a mais de valor de mercado do que as que não têm. É muito impressionante isso, né? E elas começaram a estudar quais as marcas, por exemplo, tipo a Levi's, que foi uma marca que teve fãs muito apaixonados, perdeu o valor de mercado e perdeu posição no mercado, porque ela mudou o arquétipo dela. Ela passou a trabalhar diferente. Então não se iludam, todas essas pessoas que têm um marketing fuderengo por trás, sabe, de como usar a simbologia para mudar o comportamento das pessoas e trabalhar esse inconsciente. Gente, presta atenção, tá? Vamos lá. Existe isso. Se você não usar, o outro vai usar. Então é por isso que eu falei, use com ética, de que vocês estão realmente fazendo bem, atendendo o chamado da alma de vocês e estão sendo verdadeiros e honestos, tanto com vocês quanto com os outros. De maneira nenhuma isso é manipulação, tá? Então, pensa assim, o seguinte, eu posso usar isso porque eu tenho uma verdade em mim, uma essência que eu quero propagar, eu tenho uma motivação muito grande para fazer isso. Sem isso eu não existiria, eu não teria sentido a minha vida. Então não se sintam filhos da mãe por fazer isso, ok? Façam com ética. Vocês têm o poder de fazer. Outras pesquisas que tem? E daí isso é do livro do Hélio Couto. Genial esse livro, que é de marketing e arquétipos. Ele é muito claro em dizer, esse não é um livro de psicologia, ele não é um livro de nada, ele é um livro de vendas. E ele é muito enfático em dizer, se você dominar os símbolos e os arquétipos, você vai vender, você vai ter um nível de sucesso muito alto. Mas não é fácil, eu não estou falando para vocês, porque não é fácil entender qual o melhor arquétipo para você, e o pior nem é só isso, não é fácil administrar ele ao longo do tempo, porque parece que o mundo vai mudando e você fica pressionado pelo mundo mudar. Você fala, pô, eu preciso ir nessa direção e tende a mudar o arquétipo. E mudar o arquétipo é como perder a sua personalidade. Então, não é fácil administrar isso ao longo dos anos, tá? Eu sempre falo para todo mundo, não é fácil entender, não é tão fácil entender, mas é um pouco fácil sim, tá? É mais uma questão da gente assumir o arquétipo, porque a gente tem medo quando a gente assume, escolhe uma coisa, de renegar todas as outras. E daí o que a gente faz? A gente não é quente nem frio, a gente é morno. E nem chá é legal morno, nem chá a gente consegue fazer morno. Então, a gente fica no meio termo porque fala, mas e se fulano não gostar disso? Mas se Beltrano não gostar disso? Daí, fica aí, entendeu? Uma marca sem graça, insossa, porque você não consegue assumir a sua personalidade e bancar ela ao longo do tempo. Custe o que custar, certo? Só que o que você perde com isso? Você não tem fã apaixonado, você tem fã morno, entendeu? Tem cliente morno totalmente disposto a trocar você por algum outro. Qual outro tipo de pesquisa que valida isso? Bom, tem várias pesquisas de neurocientistas que foi assim que eles descobriram que determinadas músicas, determinados símbolos, determinadas imagens causavam sentimentos específicos e emoções específicas nas pessoas. Isso eles fizeram através de ressonância magnética, vários testes, certo? Ok, daí eles começaram a entender como entender essa relação dos símbolos. Então teve uma pesquisa que eles colocaram várias pessoas numa sala e foram estudar as mensagens subliminares, ou seja, aquelas mensagens captadas pelo nosso inconsciente, que a gente não tem consciência daquilo,
certo? Então, o que eles fizeram? Eles passaram uma imagem, tipo um filme, alguma coisa assim, normal, que eu digo normal, um filme X, e no meio deles colocaram imagens que o nosso consciente não conseguia captar, tamanha velocidade da imagem, certo? O que aconteceu? Eles colocaram várias imagens de cobra. Então, a pessoa não sabia que ela estava vendo aquilo, porque, como eu disse, o consciente não captou. Só que as pessoas começaram a ficar em pânico, a suar frio, a ficar nervosa, a ficar com medo e não sabiam por quê. Então, porque a simbologia da cobra, a cobra é um arquétipo, algo que já está no nosso inconsciente, que está introjetado como uma imagem que tem um significado pré-definido da nossa mente, que passa uma sensação específica. Então, basicamente, o arquétipo é isso, tá? Arquétipo é uma representação, um modelo ideal de alguma coisa que já está formada em nossa mente, ok? As pessoas viam essas cobras e começaram a ficar com pavor, com terror e não sabiam nem que estavam vendo a cobra. Qual é a outra pesquisa que eles fizeram que é bem importante? A gente gosta de escolher coisas familiares para a gente. Isso daí é um outro dado importante para vocês. Então, tudo que a gente já viu alguma vez, a gente tende a fazer escolha por aquilo. Por isso, o tráfego pago é importante, porque você consegue repetir aquela propaganda ou a sua marca 6 vezes, que é o número ideal para as pessoas verem e assimilarem aquilo, e você começa a criar autoridade pela imagem que você está mostrando repetidamente. Então é o seguinte, eles também, da mesma forma, trabalhando imagens inconscientes, tá? Subliminares, eles começaram a mostrar rostos de pessoas para várias pessoas, certo? Só que as pessoas não viam esse rosto, estava no meio de imagens que elas conseguiam enxergar conscientemente. Depois pediram para essas mesmas pessoas, colocaram várias fotos em frente delas e pediram para elas escolherem algumas pessoas. E elas escolheram justamente a que elas viram por essas imagens subliminares rápidas e que ativaram o inconsciente delas, certo? Bom, tem várias referências de pesquisa. O Erro de Descartes, que é um livro que eu li, que é o cara que perdeu uma parte do cérebro num acidente, né? Acho que foi uma barra de metal que atravessou. Ele não lembrava das coisas. Tem várias pesquisas de associações. Qual é o livro que vocês vão encontrar essas pesquisas de associação que eu falei agora? Marketing de Arquétipos, do Hélio Couto, Hélio com H. Lá tem todas as referências do livro do Daniel Goleman, não sei quem conhece aqui, mas ele fala... Opa! Fiz arte. Pronto, voltei. Ele fala sobre essas pesquisas, tem essa outra parte da neurociência, lá tem todos os detalhes para vocês. Eu não vou me alongar nisso, mas já é comprovado que a gente tem... o arquétipo, o símbolo, ele estimula a nossa produção de neurotransmissores e causa uma emoção ou um sentimento específico na gente. Prova disso, vou fazer um teste com vocês. Quando vocês pensam em cachorro, o que vem na cabeça de vocês quando vocês veem a imagem de um cachorro? Lealdade, fidelidade, né? Essas coisas. É impossível você olhar para um cachorro e pensar em morte. Você não pensa. Agora, quando você olha para caveira, ossos, você pensa em morte e você não consegue atribuir lealdade à caveira. Então, não adianta vocês quererem achar que dá para atribuir um significado diferente para um símbolo que já existe e já tem um conceito pré-determinado no nosso inconsciente. Não dá para atribuir outro significado. Então, tudo que você tem na sua casa de imagem reflete alguma coisa em você. O Marcel, que está aqui, sabe muito bem. Ele trabalha com tatuagem baseado nos arquétipos, ele trabalha a linha de arquétipos. Tudo que você carrega como simbologia no seu corpo
remete a um significado, um sentimento. Então, a águia, né, ela é um poder, não tem como você olhar para a águia e não atribuir a poder, tá? Então, qualquer simbologia, perceba o que você tem na sua casa, um triângulo, ele carrega uma simbologia. A tatuagem em si é uma simbologia também, independente do símbolo. Ela passa virilidade, rebeldia de alguma forma, certo? Então, tudo tem símbolo. Isso é arquétipo. A gente tem zilhões de arquétipos no mundo. Uma cadeira é um arquétipo, um chá é um arquétipo, um livro é um arquétipo, o Karate Kid é um arquétipo, tudo é um arquétipo, ok? Só que é impossível formar marca pensando em todos esses arquétipos. Então a gente vai se focar no Jung, que criou, que sistematizou os arquétipos em 12. É como se ele tivesse concentrado todos os arquétipos do mundo em 12 para ficar mais fácil para a gente trabalhar eles. E implementando na marca fica mais poderoso ainda, ok? Então é com isso que eu vou ensinar para vocês a como usar. Então, arquétipos são uma representação, um modelo ideal de alguma coisa que já está formatada em nossa mente. E o Jung acreditava que essas representações estavam presentes no inconsciente de todas as pessoas, influenciando emoções, comportamentos e tomada de decisão. Esses 12 arquétipos, eles também estão alinhados com várias teorias de evolução da consciência humana, de Kim Wilber, de Reich, várias coisas, tá? Eles casam muito, então quem gosta de estudar a teoria da evolução humana, Maslow, a pirâmide de Maslow, que não é uma pirâmide, na verdade, então ele definiu 12 arquétipos com as suas motivações, conjuntos de valores e características, e apesar de cada pessoa possuir vários arquétipos, sempre haverá um dominante. Então pensa, todo mundo tem os 12 arquétipos, e todo mundo usa esses arquétipos em determinados momentos da vida para ativar alguma coisa na gente. Só que você tem um dominante, ou seja, você faz as coisas baseado em uma motivação central. E é isso que a gente vai descobrir hoje. Se você atribuir a sua marca ou produto ou serviço associado a um arquétipo, a pessoa que entrar em contato vai fazer uma conexão entre o produto e o arquétipo e vai entender aquilo e vai assimilar aquilo, vai causar essa emoção, vai entender o que você está querendo passar. Isso sempre acontece no nível inconsciente. Então, todas as vezes que vocês quiserem trazer isso muito para o consciente e tentar explicar racionalmente, vocês vão fracassar, tá bom? É importante entender que determinados símbolos geram determinadas emoções. E se vocês querem causar aquela emoção no público ou não. E daí vocês usarem com consistência. Mas querer trazer essa simbologia para o racional não vai funcionar, porque, como eu disse, está no inconsciente, beleza? Os arquétipos, eles podem ajudar nos negócios, na marca, tá? Agora a gente está falando em construção de marca mais do que em vendas, por exemplo. Então, eles vão ajudar você a se posicionar no mercado com diferencial, tá? Ele vai colocar você como uma marca única, que tem personalidade, certo? E as pessoas vão conseguir entender. Com o uso do arquétipo, isso fica mais fácil. Também vai ajudar vocês a traçar o perfil do público ideal. Imagina que vocês não vão ter que mais ficar se mirando nessa segmentação básica, que é por idade, gênero, renda. Às vezes é muito difícil vocês montarem o público de vocês baseado nisso. Vocês não sabem, né? É uma informação que vocês vão conseguir ter através do tráfego pago, mas não tanto na percepção de construção de valor da sua marca. Mas o arquétipo te ajuda nisso e eu vou falar mais pra frente como. E também ajuda você a definir uma personalidade autêntica, explorando sua mensagem e trazendo uma voz única para sua marca, certo? Agora a gente vai entrar nos arquétipos, a parte muito legal. Jung dividiu esses 12 arquétipos em 4 categorias de necessidade, ou seja, todo mundo tem uma necessidade aqui,
tá? Todos os seres humanos têm essas 4 necessidades. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Mas pulsa em nós uma necessidade mais latente que a outra, é a dominante. Então agora vocês vão começar a entender qual grupo será que eu estou. Será que eu tenho necessidade de pertencer a algum grupo? De me relacionar com pessoas parecidas comigo? Todo mundo tem. Mas em que grau? Será que essa é a sua motivação principal, a sua necessidade principal? Se for, você pode estar dentro dos 3 arquétipos dessa categoria. Será que a sua necessidade é de independência e realização? Será que você quer se provar como um indivíduo separado do todo, que seja muito autêntico, individual e que se realize aqui? Se for, você está dentro dos 3 arquétipos. Ou você está aqui para manter a estabilidade e o controle. Tudo que importa para você é manter tudo em segurança, né? A ser seguro. Você pode estar dentro desses 3. Ou você pode estar no outro grupo que gosta de praticar a maestria e o risco. São pessoas que precisam estar em contato com o risco, se desafiar o tempo inteiro e exercer a maestria, ou seja, se tornar mestre naquilo. Porque imagina o seguinte, quem não topa risco, quem vive mais na estabilidade, que é o outro eixo do risco, ousa menos, faz menos, realiza menos, se mantém mais na zona de conforto, que a gente chama, e demora um pouco mais para evoluir, para ser mestre naquilo que se propõe a fazer. Já o outro grupo, que está no extremo, né, não está buscando estabilidade em controle, ele vai se arriscando, vai quebrando a cara, vai fazendo, vai realizando e vai se tornando mestre mais rápido naquilo. Então, a gente tem essas 4 motivações. Quais vocês acham que vocês estão encaixados? Qual vocês acham que é mais latente? Assim, cara, eu preciso muito pertencer a um grupo. Ou não, eu preciso muito me desafiar, praticar a minha maestria. Ou eu preciso muito ser independente, eu prezo muito pela liberdade. Ou não, eu prezo muito pela estabilidade, o controle, a segurança. O que vocês acham? Difícil, né? Vamos lá, eu vou detalhar para vocês, mas antes eu quero dar a minha visão de mundo, a minha tese autoral. Tudo que você busca, você pode oferecer. E o que isso quer dizer? Vamos supor, eu busco estabilidade, controle e segurança. Eu busco e eu preciso estar em contato com isso o tempo inteiro para me sentir bem. Então, com certeza, isso que eu busco, eu posso dar para outras pessoas. Eu sou habilitada para dar, porque eu estou em contato com isso o tempo inteiro. É muito latente em mim. Então, daqui vocês podem concluir o seguinte: tudo que vocês mais precisam, tudo que vocês mais estão em busca, é o que vocês têm para oferecer para o outro. Porque nessa busca você acaba encontrando coisas e essas coisas você tem como passar para os outros, certo? Tudo que você geralmente oferece para o outro é o que você também está buscando reafirmar em você. Então, não tenha medo de entrar em contato com as suas sombras, com você na essência, com tudo que você tem de lindo e de feio, porque é aí que está o seu diferencial. Tudo que é importante para você buscar, se você, por exemplo, busca pertencer a um grupo, não olhe para isso como uma vulnerabilidade ou uma futilidade. Pense o seguinte: eu consigo reunir as pessoas, eu consigo fazer elas se sentirem bem também, a pertencer a algo, porque isso para mim é muito importante. Entenderam? Então, tudo que vocês têm buscado na vida de vocês é o que vocês mais podem oferecer para o outro. Não se distanciem disso, se diminuindo disso, ok? Ok, vamos agora entrar nos 12 arquétipos, tá? Agora começamos.
temos o herói, o fora da lei e o mago. Esse grupo é o da maestria e risco, tá? Então, o herói, fora da lei e o mago fazem parte daquele grupo de maestria e risco. Prestem atenção agora que vocês vão começar a entender e vão ter pistas. É claro que o teste vai validar, mas vamos lá. Eu até separei algumas coisas aqui para vocês. A diferença entre os três tá aqui. Deixa eu mostrar já para vocês. Eu vou voltando em cada grupo, tá? O grupo de crescimento... Ai, eu escrevi errado. Deixa eu ver aqui. Tá, esse aqui, tá certo. O grupo de crescimento, evolução, risco e mestria ou maestria, os dois estão certos, eles querem causar uma transformação de impacto no mundo, tá? O objetivo deles é causar mudança. Eles acham que as coisas não estão funcionando mais da maneira que deveria. Daí tem o herói. O herói, ele tem um lema que é onde há vontade, há um caminho. O que ele faz? Ele encoraja as pessoas a terem domínio da vida delas, a terem poder, a se ver como heróis, tá? Que tem capacidade de exercer um poder para ajudar os outros, certo? Então, exemplo de marca, a Nike. A Nike, ela é a marca do herói personificada. Quando você coloca ela fala para você, quando você coloca um tênis, você pode ser um atleta, né? Só o ato de colocar o tênis e sair para a rua, você já é um atleta, ou seja, você é um herói, certo? Então ela estimula o tempo inteiro para você exercer essa maestria, para você se arriscar, para você evoluir, certo? A Gatorade também. Martin Luther King era um puro herói e fazia as pessoas que estavam conectadas a ele se sentir esse herói também. Ele estimulava isso nas pessoas, tá? Esse arquétipo, ele ajuda através da sua personalidade, produtos e serviços, seu público a alcançar resultados superiores. No geral, são produtos que causam impacto no mundo. Então, quando você faz a pessoa passar para outro patamar, tá? E fazer ela se superar e alcançar resultados maiores, você pode ser o herói. Mas não tire as conclusões ainda, porque tem muita pegadinha nisso, tá? A motivação, pensa comigo, tem umas coisas aqui que podem ajudar. O herói, ele sempre vê inimigo em tudo. Esse é o lado ruim do herói. Sem o inimigo, o herói não existe. Então, geralmente, a pessoa que tem o arquétipo do herói, ela tende a encanar com muitas coisas. Ela acha que tudo é contra ela, tem muito complô, que as pessoas podem roubar o trabalho dela, que tudo que está acontecendo tende a maximizar as coisas que estão acontecendo à volta dela, porque ela consegue ser mais herói, porque ela tem mais inimigos para lutar, tá bom? O rebelde ou fora da lei, ele tem como lema: as regras foram feitas para serem quebradas. Exemplo de marca é Harley Davidson, revista Rolling Stones, Madonna e a Apple, tá? Esse arquétipo, ele deve criar oportunidades para o seu público desafiar o status quo, o que é absoluto, o que está pré-definido no mundo, tá? Se rebelar para criar coisas novas e totalmente fora dos padrões. Eles querem quebrar as regras, nem que seja aos finais de semana. Então pensa aqui comigo. Harley Davidson, ela é uma moto barulhenta, né? Que reúne uma tribo apaixonada em torno dela, que usa muito o arquétipo da tatuagem nas publicidades. E ela se define como uma marca barulhenta, ou seja, é ruidosa, ela causa um incômodo, certo? Quem é o público da Harley Davidson? Engenheiros, médicos, profissionais muito coxinhas, né? Só que a Harley Davidson dá um instrumento para eles serem rebeldes aos finais de semana. Então perceba que se você for
um fora da lei, um rebelde, você não precisa ser uma marca extremamente ácida e rebelde o tempo inteiro. Total. Apple. A Apple, ela usa um símbolo que é uma maçã mordida, certo? Isso já tem uma representatividade rebelde, ou seja, é a primeira regra que a humanidade quebrou. É o primeiro questionamento que eles tiveram, certo? Que eles não mediram as consequências daquilo porque eles queriam mudar, queriam transformar, causar uma mudança. Daí morderam a maçã, certo? O paraíso deixou de ser o paraíso, ok? O mago, o seu lema é pode acontecer. O mago, ele é alguém que sempre transforma alguma coisa, é como uma mágica, uma magia. Tudo que é produto de tecnologia está ligado ao mago. Imagina o fax quando apareceu, era uma coisa mágica, sabe? Você enfiava o negócio, saia um papelzinho do outro lado, ou celular, ou computador, é uma coisa mágica que você não consegue saber como que aquilo funciona, né? Então, o mago, ele tem esse componente de causar uma transformação por uma magia. Então, todas as maquiagens são mago, beleza, bebida, né? Você bebe, enfim, a mágica acontece, né? Empresas de apps, Mastercard, quer dizer, você passa um cartão e as coisas acontecem, né? E o Steven Spielberg, a Disney também é a marca do mago, tá bom? Tem algumas controvérsias, mas a Disney eu acredito que é a marca do mago. Faz a magia acontecer. Esse arquétipo ele promete a transformação após seu uso ou contato com a sua personalidade. Pessoas muito transformadoras, gurus também de espiritualidade, também se encaixam no mago, ok? No arquétipo do mago, a gente tem marcas que oferecem o relaxamento e aguçam a imaginação. Essas empresas elas fogem do óbvio, trabalham com aquilo que no mundo real seria praticamente impossível de acontecer. Então pensa comigo, se você for um mago, você precisa o tempo inteiro estar saindo da caixinha. Senão você não está representando o mago na sua essência, ok? Então, é legal que o seu produto ou seu serviço cause uma real transformação, mas de um jeito meio mágico. Ou seja, usou, a mágica aconteceu, entendeu? Não é uma transformação simples, ela precisa ter um gatilho para acontecer. O rebelde tem que ter produtos que desafiem o público dele o tempo inteiro. Que as pessoas falem, caramba, isso para mim é um desafio, meu Deus, eu tô tendo que me superar para fazer isso, é muito complicado. Tem também um componente meio que é mais do que o herói de superação, é uma coisa que te incomoda, sabe? Que te incomoda, que você precisa fazer aquilo e você não entende porque tá fazendo, porque estimula um lado de desafio que parece que você vai entrar em contato com a sua sombra, certo? E o herói é um desafio bom, é um desafio de superação, certo? Então isso tem que estar na sua comunicação, na sua imagem visual e tem que estar na sua comunicação, na sua escrita, na sua publicidade, no seu slogan, tudo isso. O outro grupo aqui é esse grupo aqui do inocente, explorador e sábio. Vamos lá. Bom, esse grupo, eles querem a independência e a realização. Tem como necessidade principal isso. O inocente, o seu lema é somos livres para sermos eu e você. A banda Coldplay é inocente, a Coca-Cola é inocente, a Disney eu coloquei aqui, mas eu acho que ela é mago, eu coloquei errado, desculpem. E o Walt Disney, o fundador, ele é inocente, tá? Por quê? Porque ele acredita que o paraíso pode ser vivido aqui e agora. Então esse arquétipo ele deve trazer facilidade, prazer e felicidade para o seu público através da sua personalidade ou produtos e serviços. Pensa aqui comigo. Deixa eu tirar isso aqui que tá errado.
Pensa comigo na Coca-Cola, que é uma marca que todo mundo conhece. Qual que é o slogan da Coca-Cola? Abra a felicidade. Então, tudo que ela vende através da publicidade é como se, quando você abre aquela tampa, as coisas ficam mais fáceis, a felicidade vem, a sua vida flui melhor, né? O paraíso é aqui. Se você pensar, o inocente ele não quer nada difícil. É um peso para ele viver uma coisa complicada. Então, se você for o inocente, seus produtos não podem ser difíceis de usar, não pode ser difícil de comprar. Você tem que facilitar demais a compra, tem que ser mais tradicional no quesito de mudar seu produto, porque o inocente não gosta de ter um nível de aprendizado mais alto, ele gosta que a coisa seja muito fácil. Então, se ele aprendeu a usar aquilo, ele não quer que você mude, porque time que tá ganhando não se mexe, tá? Então, o inocente precisa muito passar isso. Eu vou dar um exemplo de uma marca de sabonete dos Estados Unidos que fez muito sucesso numa época, que chamava Ivory, né? Ela era a marca do inocente. E a maioria das marcas de sabonete são do inocente. Por quê? O inocente, ele quer chegar até o paraíso, só que ele quer que seja fácil essa vida aqui. Ele acredita que ele saiu do paraíso e veio para esse mundo e está sofrendo. Então, ele precisa aliviar isso. O sabonete, o que ele limpa? Ele limpa as nossas emoções, assim como a água. Ele limpa a gente de toda impureza, ele deixa a gente puro, leve. E o sabonete, ele precisa ser branco. A Branca de Neve é branca porque ela representa a pureza e não tem nada a ver com raça, entendeu? É uma simbologia de alguém que representa a pureza dos anjos, certo? O nosso lado mais inocente. Então tá aí a definição. Não vamos distorcer os símbolos porque a gente acha que o mundo tá mudando e precisa de uma Branca de Neve preta, entendeu? Ou negra, não é essa simbologia, ela tá lá para passar a nossa pureza, a nossa elevação. Então o sabonete, ele limpa tudo isso, por isso que ele usa a marca do inocente, certo? Uma estratégia bacana para passar para vocês, na aula sobre pesquisa de mercado e concorrência, eu vou mostrar para vocês como que vocês conseguem estudar os concorrentes tentando atribuir um arquétipo a eles. E o que a Dove fez, né? A Dove precisava entrar no mercado e ela queria ser uma líder no mercado. E ela pesquisou os arquétipos dos concorrentes e percebeu que todos os concorrentes sabonete estavam se colocando como inocente. Então ela falou, não, eu vou me colocar como um outro arquétipo. E ela se encaixou no arquétipo do prestativo. Por quê? Porque ela tinha um quarto de creme hidratante na composição. Ou seja, as marcas do prestativo, elas facilitam a sua vida e prestam algum serviço importante para você. Elas têm alguma coisa que ajuda você, né? Não precisa ser a Madre Teresa de Calcutá, apesar dela ser o arquétipo do prestativo, mas a marca, a Dove, conseguiu se encaixar nesse arquétipo só porque já ao limpar, ela já hidratava a sua pele. Então, ela tinha uma funcionalidade, um componente a mais para te ajudar, ok? Na verdade, o inocente, ele só quer que as coisas sejam mais fáceis. Não é porque tá buscando o paraíso que ele é escapista. Ele só acha que ele precisa viver o paraíso aqui e agora. Então, ele quer coisas mais fáceis, tá? Talvez o explorador seja mais escapista. Total. E o explorador, para quem gosta de astrologia, é ligado ao Sagitário também, de alguma maneira. O outro, então, aqui é o explorador. Não levante cercas à minha volta. O explorador, ele preza pela liberdade, certo? Então, a Land Rover, o Starbucks, a Discovery Channel e a Virgin e o Richard Branson, que é o seu fundador, tem esse arquétipo. Esse arquétipo deve, através da sua personalidade, fazer com que seu público se sinta exclusivo, único e explorador do mundo ao utilizar seus produtos e serviços. Também é muito importante que esses produtos e serviços possam ser consumidos em movimento,
ou de qualquer lugar do mundo. Assim como uma música no Spotify pode ser ouvida pelo celular durante uma escalada ou no carro durante uma viagem, certo? O que é o explorador? O explorador ele preza pela individualidade dele e pela liberdade. Então, você não pode levantar cercas em volta dele. A Land Rover, como são as propagandas dele? Um carro desbravando estradas, explorando o mundo. A Starbucks, ela é exploradora por quê? O que ela faz? Ela traz cafés de outros lugares do mundo para você consumir dentro de uma cafeteria. Então, é como se ela expandisse as barreiras, como se ela quebrasse as barreiras e mesmo dentro de um ambiente físico limitado, você conseguisse experimentar o mundo inteiro, porque ela trouxe isso para você. Entendeu? A Discovery Channel, óbvio, né? Discovery Channel passa o quê? Explorando o mundo. E a Virgin, esse cara é um puta de um fanfarrão que ama explorar o mundo e várias possibilidades. Ele é muito livre, tem um pensamento livre. O que é importante vocês entenderem? Lembra que eu falei o que vocês buscam é o que vocês podem dar? Então, se vocês buscam ser livres, individuais, entender a essência de vocês no mundo, vocês podem dar isso para o seu público. Crie produtos onde as pessoas se sintam únicas, restritas, uma galera VIP mesmo, sabe? Onde elas se sentam que estão explorando o mundo através do seu produto ou do seu serviço. Eu dei exemplo da música. Vocês não podem ter limitação, então vocês têm que ser omnichannel, ou seja, vocês estão na internet, estão no rádio, estão na TV de alguma forma, nem que seja TV web, estão em várias coisas, certo? Peraí. Então, se vocês são a marca do explorador, vocês precisam levar isso em consideração, tá? Que o público de vocês, o público que vai conectar vocês, eles querem explorar as coisas. Sábio, o seu lema é: a verdade te libertará. O que acontece? São marcas que devem prezar pela excelência da informação e das fontes. Elas devem informar, educar e fazer seus consumidores pensarem sobre alguma coisa. E aqui então, Harvard é uma marca, o canal CNN e a Oprah Winfrey. São pessoas inquestionáveis. Você não questiona a sabedoria delas. Se você não está do lado delas, se você entra na Harvard e não consegue ter sucesso, você se questiona, mas não questiona Harvard, entendeu? Então, essa é a marca do sábio. Ele acredita que o conhecimento liberta as pessoas. Então, quem tem a marca do sábio precisa se preocupar muito em passar a informação correta, em buscar as fontes, em criar uma autoridade realmente a ser embasado nos conceitos e por aí vai, tá? O que vocês precisam entender aqui? Vocês perceberam que vocês sendo na essência, vocês vão se conectar com o público que gosta daquilo? Pensa no Starbucks. O Starbucks, ele simplesmente assume que ele é o explorador e não é outro arquétipo, ele é só o explorador e ele faz isso na máxima potência. E todo mundo que quer explorar as coisas ou que é o arquétipo do explorador se conecta com a marca. Mas a chave tá aí, gente. Não é só quem é o arquétipo do explorador que se conecta. Quando você está precisando sair do mundo muito restrito, quando você está precisando conhecer novas pessoas, novas coisas, precisa se sentir mais autêntico, independente, você ativa, você usa o arquétipo do explorador para conseguir isso. Então, o Starbucks, ele se conecta com exploradores, na essência, mas também com pessoas que estão buscando explorar alguma coisa naquele momento da vida. Olha que fantástico! Entendam que se vocês usarem a essência de vocês no máximo, vocês vão atrair as pessoas certas, tá? Que vão se conectar com aquilo inconscientemente. Não precisa fazer força, não precisa
pensar racionalmente para explicar isso. Isso é inconsciente. Basta vocês vestirem aquele arquétipo, tá? O terceiro grupo é o bobo da corte, que é um nome super ridículo, mas é muito legal, o arquétipo do bobo da corte. Cara comum e amante. Então vamos lá. Ver se vocês se encaixam nesse. Esse grupo, ele quer pertencer a um grupo e quer ter conexão humana, ele quer se relacionar com as pessoas, tá? Dentro dele, eles ajudam o consumidor a se conectar com as pessoas e isso, todos os tipos de relacionamento, tá? Vai desde a essência muito simples de querer ter prazer sexual até a essência de você se amar como pessoa, tá? O amor próprio. Então, olha a gama. Às vezes, você tem uma marca espiritualizada, você desenvolve nas pessoas o sentido de amor próprio, de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento da consciência e tende a achar que você é o sábio. Mas talvez a sua motivação principal seja se conectar às pessoas, fazerem elas se amarem. Isso é a motivação principal. E não fazerem elas conhecerem as coisas ou terem conhecimento. Sacaram? Então é por isso que eu falo, é uma pegadinha. Não vão pro óbvio, porque a maioria das marcas elas se enquadram no óbvio, porque elas acham que é mais fácil comunicar. O mais bacana é você entender como que você sai do óbvio. Se você viu que você tá nesse grupo de pertença e tem esse negócio mais espiritualizado e acha que deveria estar no sábio, tá completamente errado, ok? Vamos lá explicar. Dentro da pertença ao grupo tem o cara comum. Todos os homens e mulheres são criados igualmente. Esse arquétipo, ele deve trazer, através da sua personalidade, produto ou serviço, o senso de pertencimento ao grupo onde todos são iguais sem distinção. Então, a Hering é uma marca do cara comum. Obviamente, Hering fala o quê? Todo mundo é igual, gente. Você pode ser, enfim, uma pessoa comum ali no meio das outras, né? Você pertence a um grupo, você não agride ninguém com seu visual, você tá ali no patamar. Havaianas é o cara comum também. Nivea, Gap e o Tony Ramos, né? Tipo assim, o Tony Ramos é uma pessoa comum, ela é tão comum que chega a ser carismática. E não se engane que marcas que são cara comum são insossas. Aí que vocês têm que adquirir uma personalidade muito foda para ser cara comum, tá? O amante. Seu lema é: só tenho olhos para você. Esse arquétipo ele deve ajudar as pessoas a se sentirem exclusivas, a se relacionarem e a praticarem um amor que pode ser em vários níveis, como eu disse, desde sexual até o amor próprio. Agora, pasmem, Häagen-Dazs, aquela marca de sorvete, é o amante. Por que será? Porque quando você come aquele sorvete, você praticamente tem um orgasmo ali, sozinho. Você tá praticando o amor sexual próprio, entendeu? Então, eles se enquadraram na marca do amante. Quase todas as marcas de perfume e moda, Chanel, Dior, é tudo marca do amante. Quando vocês olham no comercial de uma propaganda de perfume, Paco Rabanne, você vê o amante ali, tá? Ele tá incitando as pessoas a se relacionarem, ou a ter relacionamento sexual ou amoroso. E se você é uma marca que estimula a amizade, você pode ser uma marca do amante, tá? Então, nesse exemplo da Häagen-Dazs, que é ótimo mesmo, vocês conseguiram perceber que vocês têm que fugir da obviedade, né? A Häagen-Dazs poderia, sei lá, ser uma outra marca nada a ver. Ninguém ia falar que é amante, marca de comida, né? Bobo da corte. Seu lema é: se eu não puder dançar, nem quero tomar parte dessa revolução. O que isso significa? É um arquétipo que ele fala sério, mas ele é brincalhão. Ele quer tirar o sarro de si mesmo e da vida. Ele acha que a vida não pode ser tão pesada. Então, esse arquétipo é MM, Axe, aquele desodorante Axe, Pepsi e o Jim Carrey.
como ator, tá, gente? Agora ele tá em outra fase, mas como ator ele é isso. São marcas, a Pepsi tira sarro dela mesma, tira sarro da Coca-Cola e a gente dá permissão, achei engraçado ela tirar sarro da concorrente, porque ela é o arquétipo do bobo da corte. Então, se você estimula as pessoas a não levar a vida tão a sério, a brincar, a ser alegre, né, a tirar sarro de tudo, então você possivelmente pode ser o bobo da corte, tá? O MM, todo mundo já viu, os MMs são muito engraçados, eles tiram sarro deles mesmos. E uma marca poderosa pode sim ser o bobo da corte. A Trident, né, de chiclete, também é bobo da corte. Então não é uma marca zoada, entendeu? É uma marca que pode se posicionar muito bem. Eu fiz um trabalho com uma banda de posicionar elas bobo da corte excelente, assim, absurdo. Elas eram muito teatrais e estavam na dúvida de ser o mago, mas para ela tudo que importava era estimular as pessoas a não levar tão sério a vida, tá? A vida é muito pesada para ser levada a sério. Essa era a mensagem que eles queriam passar. Então, o bobo da corte se encaixou. E por último, o último grupo é criativo, prestativo e governante. Que é... Eita, vamos voltar. Aqui, necessidade de segurança e controle. Aquelas pessoas que querem manter tudo ali no controle, que precisam de estabilidade. Os signos de terra são esse arquétipo também, né? O criador, ele tem como lema, se puder ser imaginado, pode ser criado, tá? Esse arquétipo, através da sua personalidade ou produtos e serviços, se reinventa o tempo todo e permite que seu público se sinta criativo. A Google é uma marca, a 3M, que faz os post-its, é a marca do criador, a Lego, e aqui tá errado, o Steve Jobs é fora da lei, tá, gente? Desculpem, coloquei errado. Que é importante saber? Se você é o criador, geralmente artistas, músicos são o criador, mas também não caiam na obviedade. Não é porque você cria, que você compõe, que você é o criador. A base de tudo é o seguinte: se você é um artista ou qualquer coisa que você gosta de criar muito, mas não estimula o seu público a criar, daí talvez você não se encaixe no criador. Se essa criação é muito self, né, muito eu, não é o criador. O que é interessante, se você é o criador, chegou à conclusão que você é o criador, seus produtos e serviços têm que ser customizáveis. Então, se você trabalhar com camisetas, elas têm que ser customizáveis. Se você trabalhar com um serviço, ele também tem que ser customizável. Como que poderia ser? Você cria uma base de serviço, que é o mínimo que você oferece, que precisa, são os pilares do seu serviço, e as pessoas podem ir adicionando coisas para personalizar aquele serviço, certo? Então, entenda que se você é um criador, você precisa dar o senso para o seu público de criação. Eles precisam se sentir também criando alguma coisa quando contrata você ou quando entra em contato com a sua marca, ok? Tem que estimular a criatividade no seu público. O governante, o poder não é tudo, é 100%, né? É só o que importa. Esse arquétipo, através da sua personalidade ou produto ou serviço, permite que seu público se sinta no controle e seguro. Confiança, poder e status são características importantes. Então você vai encontrar marcas luxuosas, tipo Rolex, a marca de carro Volvo, porque, tipo assim, você entra num Volvo, é um luxo, é uma segurança, é uma estabilidade. Os caras criaram um motor potente, muito seguro, um carro que se bate, aguenta o tranco, tá? Então, as pessoas que estão entrando lá, elas estão entrando no carro, elas se sentem seguras e se sentem no poder. Rolex também. A IBM. Então, em contraposição com a Apple, com a Google, tá a IBM, que as pessoas que consomem ou que consumiam a IBM quando criou a marca eram pessoas que estavam em busca de estabilidade, de segurança ao adquirir
né, algum computador, que elas sabiam que aquilo ia durar, que aquilo tinha uma tecnologia muito segura, muito controlável. A marca Johnnie Walker também é governante. E, claro, o Donald Trump. Mas, mais uma vez, eu falo para vocês, não é porque o cara é presidente que ele é a marca do governante, tá? Ele não é. Ele pode não ser, mas o Donald Trump é o governante, tá? Ele é total governante. Ele é um governante tirano, mas tudo bem. O cuidador, seu lema é ame o teu próximo como a ti mesmo. Esse arquétipo é o cuidador ou prestativo que chama, tá? Deve trazer cuidado e praticidade para o seu público através da sua personalidade ou produtos e serviços. Johnson & Johnson, Médicos Sem Fronteira, a Dove com um quarto de creme hidratante e a Madre Teresa de Calcutá. Então vocês estão vendo que tipo é aquilo que eu falei. O que a Madre Teresa de Calcutá tem a ver com a Dove, né? Vocês olham e falam, estão sendo óbvios, sai do óbvio. Então a Dove, ela faz isso, ela traz cuidado e praticidade para o público dela, certo? E a Madre Teresa trazia muito cuidado. Médicos Sem Fronteira também está lá trazendo muito cuidado. Johnson & Johnson tem uma linha de produtos que gera cuidado e praticidade para o público. Então está totalmente enquadrado. Aquela sopa de latinha dos anos 70, Campbell, acho que é Campbell, né? Ela era a marca do prestativo cuidador. O que ela fez? Ela facilitou, cuidou da família, mesmo que era ruim, tá? Que não é uma coisa saudável, e trouxe praticidade para as mulheres saírem da cozinha e poder serem mais independentes. Então, essas marcas auxiliam as pessoas a preservar a ordem e estabilidade ao mesmo tempo que cuidam com as mudanças do mundo, que é inevitável mudar, certo? Agora, uma coisa bem importante para eu dizer para vocês é que a gente já vai finalizar. Não se prendam ao nível mais superficial dos arquétipos. Eu vou dar um exemplo, alguns exemplos para vocês. Se vocês pensarem, todas as marcas praticamente que a gente está vendo na TV hoje usam o arquétipo do explorador, porque é muito latente, a gente está em busca, né, de se encontrar no mundo. O explorador, no nível mais superficial, ele é alguém que busca autenticidade e individualidade virando as costas para o mundo. O que ele faz? Ele fala, eu não me encaixo aqui, eu não quero pertencer a esse grupo, eu quero ser individual, porque está no outro extremo. Então eu não vou mudar o mundo, eu vou virar as costas para ele e vou em busca do que eu quero encontrar. Eu vou em busca dessa individualidade. Ele é até um pouco egoísta. Então, quando você vê propagandas de jovens, de Land Rover, de tudo, só estimula uma espécie de uma rebeldia, sabe, em busca da autonomia. É o adolescente, é o arquétipo do adolescente que saiu de casa e precisa se rebelar contra os pais para achar quem ele é no mundo. Então, esse é um nível mais baixo e é um nível que as marcas estão se conectando, tá? Você pode fazer o seguinte, você pode usar os níveis mais profundos do explorador, que é, o nível mais profundo, que é o terceiro nível, ele busca lá fora para encontrar o que tem dentro dele. Então é uma busca espiritual, na verdade, é uma busca de encontrar a essência dele e exercer essa essência no mundo, porque você só consegue se colocar no mundo com muito poder quando você entende quem você é e você não se mistura à personalidade dos outros, você é único, entendeu? Então a busca dele é uma busca de evolução, uma busca de crescimento, de expansão de consciência, é uma busca interna. Então, se você estimular isso, as pessoas vão se conectar mais com isso. Um outro exemplo bacana para dizer para vocês é o do Fora da Lei.
Então, para você ser fora da lei, você é o anti-herói, certo? Você está no mundo para questionar as coisas, para questionar o status quo, o que é dado como senso comum, para você gerar mudança nas pessoas. Se você trabalhar no nível mais superficial, você vai ser um rebelde sem causa, que está fazendo revoluções, levantando bandeiras sem nem saber por quê, só para ser rebelde, entendeu? Agora, se você trabalhar no nível mais profundo do fora da lei, você já está conectando nas pessoas um componente que a gente tem que ter de rebeldia para questionar o que não está fazendo mais sentido para a gente. Você está fazendo aquela pessoa questionar isso para gerar uma transformação muito maior no mundo. Uma transformação que ajude outras pessoas a sair do senso comum porque não está funcionando mais. Vamos pensar o seguinte, a família, do jeito que ela foi imposta, talvez não esteja funcionando para muita gente e causando um sofrimento terrível, né? De você tentar se enquadrar naquele modelo. O rebelde, né, o fora da lei, ele pode vir e mostrar para essas pessoas, não, você pode criar um novo modelo de família e se sentir muito bem nesse novo modelo. Só que você está trabalhando num nível mais profundo, não é de revolta, é de causar uma mudança. É o que a Apple faz e é por isso que eu me conecto tanto com a Apple. Então, já disse, meu arquétipo é o fora da lei mesmo. A Apple fez um comercial muito fuderengo, né, que mostrava várias imagens de pessoas, tipo Gandhi, Martin Luther King, pessoas que mudaram o mundo através de uma rebeldia consciente, uma rebeldia que transformou uma geração, um grupo de pessoas, mostrou para elas, gente, isso daqui, tá? Eram regras que não funcionam mais, vocês vão ter que quebrar essa regra para poder se encaixar nesse mundo e transformar as coisas, certo? Então a Apple fala, eu crio computadores e celulares para que vocês mudem o mundo através do poder de criação de vocês. Exatamente isso, ok? Então, isso. A Casa de Papel, V de Vingança, é um exemplo de fora da lei, sim. Que está trabalhando num nível um pouco mais superficial, mas tá? Todos os anti-heróis são... O Robin Hood... como que chama? O Zorro, sei lá, é um fora da lei, mas que tá querendo, tem uma causa maior ali, né? Então, você não precisa ser uma pessoa revoltada, punk, que só usa preto, que fala palavrão, que choca as pessoas para ser um fora da lei, tá? A marca Quem Disse Berenice é fora da lei. Aquela marca da Boticário de maquiagem, ela só é uma marca questionadora, que ela nasceu já. Quem disse que você não pode usar sombra preta e batom vermelho para trabalhar? Quem disse? Então é uma marca mais questionadora, ok? Que promove esse questionamento nas pessoas. Show? E como que você posiciona uma marca de forma arquetípica? Ou seja, como que faz isso? Você precisa saber a alma da marca. E o que é a alma da marca? É porque ela nasceu, qual a história dela, né? Como que você quis, por que você quis fazer isso? Ela pode ter nascido por uma necessidade básica de sobrevivência, mas agora ela está se desenvolvendo e qual que é a história? O que você identifica que tem por trás daquela necessidade de sobrevivência básica? Tipo, pagar suas contas, né? Então, a alma da marca está ligada à história da marca, tá? O Fusca nasceu de uma história bacana. A Ford nasceu de uma história bacana. A Ford, ela nasceu porque o Henry Ford acreditava que ele queria que todo mundo tivesse a possibilidade de se locomover e ter o seu próprio carro. Então ele trabalhou com uma linha de montagem grande, tudo isso, para dar essa possibilidade que todo mundo poderia ter esse carro, certo? A GM, a General Motors, é uma marca governante que nasceu da história que é muito atrelada à história dos Estados Unidos.
A General Motors é um arquétipo dos Estados Unidos dentro de outro arquétipo, entendeu? Os Estados Unidos também é o arquétipo do governante. Ele tem a história de poder, de ter o controle, né? De exercer aquele controle, aquela segurança. Então, você entendendo a motivação principal, a alma, a sua essência, você começa a entender qual arquétipo é melhor para você. A substância da marca está ligada à sua personalidade, ao seu conjunto de valores, princípios e expertise. Ou seja, o que você já aprendeu, tanto talentos inatos que nasceram com você, quanto os que você foi buscar aprender depois na faculdade ou num curso ou alguma coisa assim. Qual a substância dessa marca, do que ela é feita, quais as experiências dela, tá? A análise de concorrência é mega importante. Se vocês hoje não conseguem entender o diferencial de vocês, se vocês não conseguem encontrar o arquétipo de vocês, vocês não conseguem se comunicar da forma certa, é porque vocês não estão olhando para as outras pessoas do mercado. Vocês estão olhando para vocês de forma egoísta até, entendeu? Vocês olham para os outros no mercado de vocês com um olhar completamente contaminado e emocional. Só para colocar aquela pessoa se ela é ruim ou se ela é boa ou se ela está ferindo o seu emocional. Vocês querem encontrar uma razão dela não estar no lugar que ela está. Vocês não olham distanciado e entender como olhar os concorrentes e falar: pô, eu achei aqui um ponto onde eu posso me diferenciar e eu vou usar esse ponto. Ok, eles são bons nisso, eu sou bom naquilo e por aí vai, tá? Então, esse é o maior problema que eu identifico para vocês e por isso que eu escolhi essa aula. E, por último, a análise de público. Então, o que vocês conhecem sobre as pessoas que vocês querem se conectar? Não só as pessoas que consumiram a marca de vocês, mas o que vocês conhecem sobre as pessoas que vocês querem estar ligadas com a marca de vocês. Que tipo de pessoa você quer atingir, né? Então, pensa numa marca que quer atingir um público feminino e vai lá e conta aquela mesma historinha da mulher fazendo 500 coisas, dando de mamar enquanto tenta trabalhar, põe o café da manhã pro marido, caramba, 4. Essa mulher é governante, tá? Então, se você tem uma marca governante, quer se comunicar com a mulher, dizendo para ela que ela tem o controle de tudo, às vezes você não está se posicionando da melhor forma. Você poderia estar se posicionando de outra forma. Então, para isso, você precisa conhecer o seu público. Será que essa mulher que você quer se conectar é uma mulher que está querendo continuar no controle de tudo? Será que ela não está até as tampas e está quase morrendo, infartando por causa disso? Então, tenta se conectar com ela por um outro lado. Que nem o governante, no nível mais profundo, ele é alguém que, no fundo, quer que as pessoas estejam muito bem. E ele acha que ele consegue deixar todo mundo bem controlando o ambiente. Que ele consegue dar tudo que as pessoas têm para elas se sentirem bem. Então, você pode se conectar nesse naipe. Só que, para isso, você precisa entender se o público que você quer se conectar é essa mulher ou é essa daqui, entendeu? Um exemplo. E o público-alvo é quem você quer, não quem você acha que vai ser, ou quem você acha que vai consumir o produto. E mais uma vez eu falo, se você é, que nem eu sou, um fora da lei, e eu quiser, e eu tiver medo que, mas nossa, quem não gostar de quebrar as regras não vai se conectar comigo. Mas nossa, eu acho que eu poderia também, eu também sei ser sábio, eu também sei ser criador, então eu vou estimular isso nas pessoas também, que assim eu pego mais pessoas. Não pega, querido. Não pega, você vai ser uma água morna que não serve para nada. Ou você é quente ou você é frio. Eu busco ser quente. Vou atingir um monte de gente que não gosta de mim e vai ser frio. Problema dessas pessoas, elas não são meu público, elas não vão me dar o que eu preciso e eu não vou dar o que eu preciso para elas. Então não tenham medo, gente, de assumir quem vocês são, na essência.
vocês vão se conectar com a pessoa certa. Quanto mais vocês praticam aquilo sem medo, mais vocês atraem pessoas, ok? E depois que vocês sabem de tudo isso, vocês começam a contar a história da marca. Daí vocês contam o melhor uso dos arquétipos, e eu vou fazer uma aula só exclusiva sobre isso. É o arquétipo em forma de storytelling, certo? Vocês contarem as histórias de arquétipo. Agora, só para passar um pano aqui antes de eu terminar para vocês. Imagina as histórias de cinema. Quantas histórias de arquétipos vocês acham que tem? É tipo no máximo 3. Todos os filmes rodam em torno de 3 histórias, de 3 arquétipos de histórias. Então, não tentem inventar a roda. Olhem o filme Star Wars, é o arquétipo do herói, certo? Ele usa esse arquétipo o tempo inteiro nos filmes. Os filmes são basicamente o arquétipo do herói, do fora da lei. Não é que é porque todo mundo é assim que você tem que se encaixar nisso. Você vai ter que entender através do storytelling como encaixar o bobo da corte no herói, como encaixar tudo isso dessa forma, nesta narrativa. É isso que eu quero dizer para vocês. Existem narrativas, histórias são narrativas de arquétipos que você tem que contar a sua marca. É aí que você gera conexão com o seu público, tá? Então, você tem que entender essas 4 partes para se posicionar e, a partir daí, contar a sua história. Agora chegou o momento da ação para vocês realizarem, ou sendo mais carinhosa, levanta a bunda e faz, entendeu? Não fica só ouvindo o que eu falei. Se você não tiver a mínima coragem de fazer as coisas para tentar realizar, você não vai sair do lugar, ok? E eu não sou inocente, eu não tô aqui para passar o inocente para vocês. Eu sou fora da lei. Então, se vocês estão aqui na live e gostaram, é porque vocês querem se desafiar. Desafiar a ser mestre naquilo que vocês se proporam a fazer. Quem não quiser isso, pode sair da live, mas o tempo inteiro eu vou estimular isso em vocês. Se desafia, corra um risco. Assumir a personalidade de vocês, colocar ela no mundo é correr risco todo santo dia. Se você não topar isso, ok, você não vai se conectar com a minha marca. Agora, se der medo, mas você ainda quiser, você vai se conectar, ok? Isso, é a jornada do herói do Joseph Campbell. Vamos lá. Então, vocês vão fazer o seguinte. Primeiro, vocês vão baixar o teste. Aqui tá o link, tá? Do teste. Eu vou jogar no chat para vocês. Esse link tá nessa página para vocês baixarem o teste. Até o final da aula vai estar só para baixar o teste, sem precisar colocar o e-mail. Depois eu vou ter que mudar, tá? Baixem o teste, façam o teste e é o seguinte, pode ser que dê empatado algum arquétipo. Se der empatado, vocês vão ter que estudar um pouquinho mais sobre ele. Vocês podem jogar até no Google, no PDF do teste, tem algumas explicações. Tentem ver qual é o que vocês conectam melhor. Eu indico demais esse livro, ele é super barato, acho que eu paguei R$29,90, que é o que a Jaque tá lendo. O Herói e o Fora da Lei. Aqui tem tudo que vocês precisam saber sobre o arquétipo, até como aplicar em marketing, mas eu vou passar isso para vocês também em aulas próximas. Como que vocês vão aplicar, como que tem que ser o produto e o serviço de vocês, quanto que tem que custar, não o valor real, mas se é mais caro, mais barato, qual o sentimento que vocês têm que causar na pessoa e por aí vai, tá? Se empatar, estejam cientes que marcas com um arquétipo dominante têm 95% mais valor de mercado do que as que têm 2, 3, tá? Então, tentem desempatar e tipo, distanciar a segunda da primeira, ok? Vejam qual faz mais parte da sua essência. Qual é a sua mensagem principal? Você tá aqui para quê, né? É o que eu falo. É inevitável. Eu, às vezes, pareço o criador também. E quando eu montei a comunidade, que apesar dela ter o nome de comunidade, isso poderia me colocar lá no pertencimento ao grupo,
Só que não, eu já dei o nome de gangue. Gangue já é de rebelde, certo? Do fora da lei. Mas para mim é muito clara a minha motivação, entendeu? A minha motivação é causar mudança. E uma mudança que às vezes é chocante. Então, eu escolho fora da lei sem nem olhar para trás, ok? Depois que vocês fizeram um teste, vocês vão fazer uma avaliação da alma da marca de vocês. Então, quem tiver aí, já dá um print screen na live para vocês responderem essa pergunta ou volta na live e ver, tá? Quem criou a marca? Por que eu tô falando isso? Porque tem gente aqui que tem sociedade, que tem quem teve a ideia de criar a marca. Geralmente é você mesmo, certo? Por que você criou isso? Eu já disse, gente, não precisa ser nada que eu queria libertar as crianças do Irã. Não, tá? É tipo, por que você quis criar isso? O que você estava querendo expressar no mundo com aquilo, né? Por que você escolheu isso e não escolheu outra coisa? Mesmo que tenha sido um acidente, caiu na sua mão um negócio e agora você já desenvolveu ele, por que você continua escolhendo ele? Não é por falta de opção, tá? Tem alguma coisa aí. Como as pessoas se relacionam com a sua marca? Ou, se você ainda não tem pessoas que se relacionam, como você quer que elas se relacionem com a sua marca, né? Você quer que elas usem a sua marca esporadicamente, todo dia? Como que é esse relacionamento? Só quando vai sair? Ou só quando tá querendo fazer uma coisa específica? Ou não? Como que é esse relacionamento com a marca? Né? Você quer um relacionamento próximo, mais distante, por aí vai. O que você escuta de feedback? Então, como que eu sei que a minha marca inconscientemente está alinhada ao arquétipo do fora da lei? Se eu estimulo o risco e o desafio, eu escuto muito feedback de eu vou ter que me desafiar muito para fazer isso. Nossa, isso vai ser um desafio para mim. Eu vou ter que me superar. Nossa, eu tomei uma decisão, não quero nem olhar para trás. Meu Deus, eu tô com medo de fazer isso. Então, esse é o feedback que eu escuto no geral. Então, é uma percepção que as pessoas têm, mas elas estão ali querendo se superar, correndo risco, de alguma maneira, entendeu? E assumindo esse risco. Então, percebam isso. Qual o tempero secreto que vocês têm? Do que você tem receio e ao mesmo tempo orgulho, jeito de ser e fazer. E aqui tem uma chavinha que é o seguinte, por exemplo, eu sou uma pessoa bem racional, focada em resultado. Às vezes eu pareço um pouco insensível, apesar de ser uma mãezona para as pessoas, para os meus clientes, eu só às vezes pareço um pouco insensível. Se minha mãe estiver na live aí, ela vai poder comprovar isso. E eu tô o tempo inteiro assim, ó. Vai lá, faz isso, faz isso. Daí a pessoa, eu não consigo. Vai, você consegue, vai. Não sei o quê. De um jeito que a minha família dava um feedback para mim de que eu era uma pessoa chata, exigente, massacrante, certo? Mas hoje eu identifico que esse é o meu tempero secreto. Muitos dos meus clientes estão comigo, me contratam e continuam comigo justamente por causa dessa qualidade e desse defeito, entendeu? Então, eu tinha receio de colocar ele em prática, mas ao mesmo tempo eu tinha orgulho, porque eu sei que sendo assim, eu consigo mover as pessoas para ação. Eu só tenho que me responsabilizar por isso. De que forma? Eu tenho que aguentar o tranco disso. Eu sei que não é fácil, é difícil ser assim. Eu escuto coisas que eu não gosto, entendeu? Mas esse é o meu melhor lado e o meu pior também. Então, o que vocês têm aí que vocês têm receio de colocar em prática, mas que no fundo vocês têm um orgulho, porque vocês sabem que é exatamente isso, apesar de feedbacks negativos de pessoas próximas de você, vocês sabem que é exatamente isso que conecta vocês às pessoas e que as pessoas estão sempre atrás de você para isso. A minha família me chamava de chato, caramba, 4, mas quando eles precisavam de alguma coisa, é sempre a mim que eles recorrem, entendeu?
Então, vocês precisam assumir isso. Tenta olhar, perceber o que seria esse componente, né, que vocês têm, que poderia ser o ponto forte e o ponto fraco. É um ponto forte porque você está recebendo feedback emocional das pessoas que estão muito próximas de você. Mas talvez se você colocar no seu negócio, é o seu ponto diferencial. E se você tem um arquétipo dominante ou se está misturado com vários outros arquétipos, tenta ter um dominante. E como eu posso assumir e me conectar com apenas um arquétipo dominante? Ou seja, eu não tô essa live é sobre marketing e negócio, mas eu preciso dizer para vocês. O que vocês estão cagando de medo de assumir em vocês? Que vocês vão ter que assumir com esse arquétipo dominante? O que vocês têm medo de crescer, de fazer, de colocar em prática por medo de rejeição, de não ser amado, né? Que vocês vão ter que assumir para colocar esse arquétipo dominante em jogo. Ok? A moral da história que eu passo para vocês é a seguinte: vocês não precisam se moldar, vocês não precisam se moldar de jeito nenhum ao mercado de vocês, tá? Vocês não precisam escolher usar uma estratégia que não faz parte da essência de vocês, só por achar que vai vender mais ou que vai se conectar mais com muitas pessoas diferentes, tá? Você não precisa impactar as pessoas, você precisa impactar as pessoas certas, ou seja, aquelas que têm ou precisam ter as mesmas motivações e buscas que você tem. Essas são as pessoas certas. Ser autêntico é assumir essa essência, é assumir seus pontos fortes, assumir os pontos fracos, é assumir sua personalidade única. O que você é de fato é exatamente o que vai te conectar com as pessoas certas. Se você não tem ainda uma tribo para chamar de sua, possivelmente você está tentando ser uma outra pessoa que não é você. Você está tentando ser uma pessoa que você colocou como ideal de sucesso. Mas, meu caro telespectador, você já é exatamente o modelo ideal do seu sucesso. Basta você se assumir e depois disso potencializar, tá? Não seja esquizofrênico. Perceba, será que você não está sendo esquizofrênico? O que é ser esquizofrênico? É quando o que você pensa, o que você acredita, não está compatível com as suas ações. Ou seja, a sua personalidade não expressa quem você é de fato. Isso é o esquizofrênico. E as marcas são muito esquizofrênicas. É tipo aquele lugar que vende esfirra, pizza e bala ao mesmo tempo, sei lá, porque ele não quer perder nada. Então, ele não está conseguindo expressar a essência dele. Será que você está sendo esquizofrênico?